Cristo, amém, irmãos e irmãs? O Espírito Santo possa abençoar, em nome de Jesus, a cada um, buscando a sua sabedoria que vem do alto, né? Nos dando entendimento, discernimento, autoridade, intrepidez, ousadia, no falar da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Paz também aos nossos irmãos que nos ouvem pela live, em nome de Jesus. Que o amor de Deus possa superabundar a graça em seus corações, na vida de cada um, livrando-os de todo mal, em nome de Jesus, amém? Os irmãos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 12. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas, e pelas que ainda fará, Senhor. Senhor Jesus, se nós enxergássemos o mundo espiritual, Senhor, nós veríamos de quantas coisas o Senhor já tem nos livrado, de quantas coisas o Senhor tem, Senhor Jesus, nos dado graça, misericórdia, Senhor Jesus, para que possamos, em nome de Jesus, ser sustentados pelo Teu Espírito Santo, porque reconhecemos que força nenhuma temos de nós mesmos, mas estamos aqui porque o Teu Espírito Santo, ele tem nos sustentado, Senhor. Por isso, toda a honra e toda a glória seja dadas a Ti, Senhor. Seja dadas ao Teu nome, porque nós não conseguiríamos sozinhos. Por isso, Senhor Jesus, nós reconhecemos, Senhor Jesus, diante, Senhor Jesus, dos anjos no céu, diante dos homens na terra, diante de Satanás e seus demônios, que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e vida eterna, e fora de Ti não há outro, Senhor Jesus, a qual o Senhor Jesus se compadeceu de cada um de nós, a qual o Senhor Jesus nos tira, Senhor, das trevas da região e sombra da morte, a qual nos restaura, Senhor Jesus, desde as plantas dos nossos pés até o alto da nossa cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, e nos aperfeiçoa, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor Jesus, segundo o Teu querer e o Teu efetuar, Senhor. Por isso, rendemos honras a Ti para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra da soberba, da arrogância, da presunção, altivez que se levanta, Senhor. Em nome de Jesus, coloque em nós a Tua simplicidade, a humildade do Teu Espírito, em nome de Jesus, que venhamos ser simples como o Senhor é simples, possamos ser prudentes, Senhor, em nome de Jesus, possamos estar sóbrios, atentos, Senhor, em nome de Jesus, possamos combater o bom combate como um bom soldado, que milita legitimamente, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Teu amor possa nos envolver, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aqui o versículo 13, irmãos, está falando sobre a parábola do rico insensato, né? Nós sabemos que no mundo, né, irmãos, quem no mundo que não gostaria, né? E quem no mundo que hoje fala que não quer ser rico, né? Quem? Muito poucos. Muito poucos. Há poucos. Mas a maioria querem ser ricos, né? Querem ser ricos, ser dono da bunfunfa, que nem diz o ditado, né? E muitas outras coisas. Só que se nós vemos muitas coisas, Jesus ele nos ensinou, né? E falando da parábola do jovem rico, que teve ali o diálogo com Jesus, né? Que ele sabia as coisas que estavam escritas, aprendeu desde a sua meninice, e Jesus viu que realmente ele tinha um certo conhecimento, né? Mas Jesus ele disse, mas falta-te uma coisa, não é verdade? E falou para ele, falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens, reparta aos pobres, vem, siga-me. E ali ele ficou entristecido, né? Porque ele possuía muitas verdades. Aí, nessa
nessa trajetória desse diálogo, dessa conversa, Jesus ainda expôs, né, que por isso que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, entrar no reino dos céus, né? Ele não falou que é impossível, ele falou que é difícil. Porque, irmãos, quem tem riquezas materiais, né, o coração, ele se apega a coisas materiais. Então, nós não podemos deixar os nossos corações se apegar nas coisas materiais. Porque as coisas materiais, elas passam. Elas passam. Assim como essa carne, assim como esse corpo, esse barracão que hoje nós possuímos, infelizmente ainda, né? Mas estamos nele, então temos que dar honra e glórias a Deus, né? Estando nele. Mas assim como ele passa e todas essas coisas no mundo, as riquezas também passam, né? E Jesus, ele veio para nos encher, para que nós fôssemos ricos, mas não ricos das coisas dessa terra, das coisas deste mundo, que as coisas deste mundo são passageiras. Antigamente eu achava que o fundo de uma agulha, irmãos, realmente era o fundo de uma agulha mesmo, das costureiras, né? E não é isso. Se os irmãos se aprofundarem, a agulha antigamente era uma fenda, né? Por onde, numa parede, aonde só passavam pessoas e um camelo não tinha como passar, né? Aquilo era uma agulha, era uma fenda. Aí por isso Jesus ele falou, é mais fácil um camelo passar por uma fenda na parede do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, em toda a sua riqueza, ele já acha que é abençoado por Deus, por ele ser rico, né? Por ele, por ele conseguir o que quer na hora que quer, como, como quiser. Então ele acha que ele já é abençoado por Deus, né? Essa é a essa é a mente de muitos. Ah, eu sou abençoado por Deus e os outros que não podem ter não é abençoado por Deus. Essa é a mente de alguns, de muitos, né? De alguns, muitos. E segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que não é dessa maneira. Porque Jesus ele veio para que nós fôssemos ricos, mas ricos do quê? Ricos do seu amor, ricos da sua graça, da sua misericórdia, da sua mansidão, ricos, irmãos, do seu perdão, da sua justiça, que não é segundo a justiça deste mundo, né? Ricos da sua paz, que não é a paz deste mundo. E se nós vemos aqui, ó, no versículo 13, diz assim, né? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Né, irmãos? Então, Jesus, ele veio para outro propósito. O propósito de Jesus ter vindo não foi para, né, para as coisas deste mundo. Muitas vezes nós nos apegamos até assim, né, irmãos? Se Deus quiser, vai sair aquele negócio tá para sair para mim lá, aquele dinheirinho, né, irmãos? E muitas outras coisas. E Jesus ele não, não veio para esse propósito. Jesus ele veio para propósito de ganhar as almas, de saquear o inferno. Jesus ele veio no propósito, irmão, de nos dar entendimento e vermos que todas essas coisas aí são passageiras. Agora eu tenho que ter na minha mente, tenho que ter o conhecimento e o amadurecimento espiritual na minha mente, que se sair alguma coisa que é meu ou não, amém. Se não sair, amém também. Eu não posso ficar triste, eu não posso querer cobrar a Deus, não posso querer colocar Deus na parede porque eu sou teu servo e aquilo ali é meu. Irmãos, o que é nosso, para o cristão que busca Cristo, né? Que busca realmente Cristo e aguardar os seus mandamentos, o que é do cristão não está neste mundo. O que é nosso não está aqui. O que é nosso está com quem?
Está guardados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que é nosso. Jesus ele falou: dai a César o que é de César. Então, moeda nenhuma deste mundo vai subir ao céu. Nada. Então, dai a César o que é de César. Então, se você tem, cuidado. Se você tem, gaste. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Não sabemos o dia de amanhã. Você sabe? Eu não sei, né, irmãos? Assim, com entendimento, com discernimento, né, irmãos? Eu não estou falando para os irmãos sair. Os irmãos podem ter alguma coisa, mas sair aí igual doido, gastando torto à direita. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos é que nós não podemos colocar os nossos corações, né, nas coisas que nós temos materialmente, nas coisas que possuímos. Não podemos. Temos que colocar o nosso coração nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus, né? Nas coisas que Jesus ele nos entregou. Então esse cidadão aqui, ele queria que Jesus ele fizesse alguma coisa para que o familiar dele lá pudesse repartir a herança, né? Jesus ele veio nos dar uma herança, a qual não era aquela herança. Ele veio nos dar uma herança que não é desta terra. Ele veio nos fazer, né, irmãos, participantes da herança, mas não da herança terrena, da herança do reino, do seu reino, né? E disse-lhe: acautelai-vos, no 15, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, ou seja, de qualquer homem, não consiste na abundância do que possui. Então a pessoa pode falar o que for, que eu posso, eu consigo na hora que eu quiser, né? Eu posso, que eu... Antigamente tinha um ditado que eles falavam: aqui tem café no bule, né? Aqui tem café no bule. E as pessoas falavam mesmo das orelhas: esse daí tem café no bule, esse daí tem dinheiro. Pois é, irmão. Mas a vida, né, como diz aqui, ó, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Porque muitos ricos, muitos milionários, né, se foram e não puderam serem curados. Não foram curados das doenças que os afligiam, de muitas vezes acidentes que sofreram, porque nós estamos sujeitos a qualquer coisa neste mundo, né? Agora, nós temos que estar guardados. Guardados aonde? Em Jesus, guardados com Ele, né? Guardados com Ele, porque não sei, eu posso estar pregando para alguém e receber uma bala no peito. E aí? Por causa de estar pregando o nome de Jesus, isso é impossível de acontecer? Não é. Não é, irmãos. Antigamente, as pessoas eram presas por falar no nome de Jesus, eram amarradas, né, em postes e queimadas vivas. E queimadas vivas. Tem países aí que não pode se falar no nome de Jesus, porque senão é queimado. Pode nem levar a Bíblia, não pode nem saber que você é um cristão. Aqui nós não sofremos essas coisas, né? Então não é impossível de acontecer. Então eu tenho que estar guardado. Guardado aonde? Em Jesus. E crer no que ele me disse, que não devemos temer ao homem, mas temer a Deus. Não podemos temer aqueles que podem fazer alguma coisa com a nossa carne, mas não pode tocar na nossa alma e nem no nosso espírito. Mas devemos temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o espírito. É a esse nós devemos temer, né? Mas não devemos temer ao homem. Então, as riquezas deste mundo nada é. Nada é, irmão. A não ser para o nosso sustento, enquanto estivermos aqui, né? Enquanto estivermos aqui. Mas o que Jesus veio nos dar não foi essas coisas materiais. Nossa, em muitas igrejas, não digo em muitas igrejas, mas muitas pessoas, né? Não as igrejas. Às vezes tem um mal, né?
Às vezes a gente tem um mau costume de falar igreja, mas não é igreja, mas as pessoas vão muitas vezes para as igrejas para serem abençoadas materialmente, né? Para serem abençoadas, né, irmão? É, com coisas materiais, mas esquece da coisa mais importante, de ser abençoado espiritualmente, ou seja, de receber o conhecimento, de receber o quê? A libertação, né? Esquecem da sua alma, né? Elas esquecem que elas precisam ser, né, resgatadas das mãos dos demônios, das mãos de Satanás. Elas precisam ser resgatadas do mundo, né? Elas vêm primeiro, muitas vezes, com a mente que ela vai ter, que Jesus vai abençoar ela, que a prosperidade e tudo, e piriri pororó, que nem diz o pastor, né? Mas esquecem que elas precisam ser resgatadas, elas precisam crer, elas precisam ser batizadas, elas precisam permanecer, né? Porque Jesus ele veio nos dar uma riqueza, a qual nenhuma riqueza deste mundo pode dar. Nem o ouro, nem a prata, nem o dinheiro, nada. Nada. Nada pode dar. Somente o crer, a sua fé nele. Quer dizer, Jesus ele nos dá gratuitamente. Ele não cobrou nada, irmãos. Ele nos dá gratuitamente. Então, a vida de ninguém. Eu ouvi falar, né, que vendia-se até terreno nos céus agora, né? Ouvi falar que estavam vendendo lotes no céu. Um baita do engano. Que Jesus ele não veio, né, irmão, como corretor aqui, né? Jesus ele não veio ser corretor aqui, vender terreno no céu. Ele não veio fazer isso, mas os homens estão fazendo isso. Jesus ele veio nos dar gratuitamente, né? Da sua graça, da sua misericórdia, se crermos nele. Aí Jesus ainda fala aqui, ó, no 16, ó, e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico, né? A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Muitos são assim, irmãos. E outra, muitos têm, e quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Isso poderia inverter, né? Poderia ser invertido. Por exemplo, a pessoa, quanto mais tem a Deus, mais ele querer, né? O homem poderia ser assim, né? Quanto mais buscar o Senhor Jesus, mais ele querer Jesus, mais ele querer o Espírito Santo. Quanto mais ele querer se libertar do pecado, né, irmão? Ele se libertar do pecado, muito mais ele querer orar, interceder, né? Não poderia ser assim? Para quê? Para que ele pudesse ser liberto, para que ele pudesse ser rico para com Deus, não para com o mundo. Mas infelizmente não é assim. O homem, ele, quanto mais tem, mais quer para as coisas deste mundo, para as coisas materiais, que são as coisas que vai fazer ele descer, né, de escorregador para o abismo, né? Nem de escada, é escorregador mesmo, para o abismo. Porque é assim que os homens pensam. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, né? Nós sabemos que Jesus ele fez abundar em nossas vidas a sua graça, né? A sua graça. Então isso tem que ser abundante em nós, a graça de Cristo, e não as coisas deste mundo. As coisas deste mundo não podem ser abundantes em nossas vidas sem primeiro, né, irmãos? Primeiramente, o reino de Deus, as coisas de Deus. Porque ele mesmo disse: buscar as coisas do reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa que eu sempre, quando estou conversando com o pastor, nós falamos, né? A pessoa quer que dê certo lá na frente, né? Tudo que ela vai fazer, ela faz, ela começa para que lá na frente possa dar certo, né? Qualquer coisa que ela faça. Mas como a pessoa ela quer que dê certo quando ela começa errado, né? Para dar certo tem que começar certo, né? Porque se começar errado, para consertar depois, é difícil. É difícil. Posso dizer que pode ser até impossível. Se Jesus não tiver na frente em todas as nossas decisões, em todas as nossas escolhas, irmão, em todas as vontades, se Jesus ele não estiver na frente, fica difícil. Fica difícil você falar assim, Deus te abençoe, se Jesus não tiver. Jesus tem que estar. Porque senão Deus não abençoa, não. Deus não vai abençoar onde Cristo não está, né? Então, ó, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui em João 10, João 10, é isso mesmo. João 10, 10. Jesus ele diz, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com. Jesus ele disse: Eu vim para que tenham. Jesus ele não falou: Eu venho para que tenham casas, mansões. Jesus não falou: Eu vim para que tenham carros luxuosos. Se nós temos, é porque nós batalhamos, que nós trabalhamos, né? E carro não é, né, luxo. Pelo menos para nós não é luxo, e sim uma necessidade. Correto? Não é isso? Então Jesus ele falou: Eu vim para que tenham a chave do carro. Eu venho para que tenha a chave da sua casa. Ele não falou isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que tem que ser abundante em nós? É a vida de Cristo. É a vida de Jesus. Essa tem que ser abundante em nós. O seu conhecimento, o seu discernimento, tudo aquilo que Jesus ele nos ensinou, nós temos que ser abundantes em tudo aquilo que ele passou para nós. A sua palavra, temos que ser abundantes na sua palavra, né? Para que tenhamos vida e vida com abundância. Aqui em Romanos 5, ó, Romanos 5, um pouquinho mais para frente aí.
no versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa, para que abundar, é isso mesmo. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, com o pecado, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nos superabunda? O que tem que nos superabundar? A graça de Cristo. Só que também nós não podemos, né, como diz em Romanos 6, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum. Né? Então, as coisas deste mundo, não podemos, né, irmãos, estar nas coisas daquilo que um dia nós fomos libertos para que a graça possa ser mais abundante. Não. Nós temos que permanecer naquilo que Jesus nos colocou, aquilo que Jesus ele nos ensinou. As coisas, como diz a palavra, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. Então, essas são as riquezas que Jesus ele quer em nossas vidas. Não as coisas dessa terra. Essas são as riquezas que Jesus quer, né, dentro da sua igreja, dentro do seu povo, dentro do seu corpo. Né? É aqui mesmo, no 6, né, que eu falei, no capítulo 6, ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A avareza é pecado, irmão? Hã? Pecado. A avareza é pecado. Então, vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante, porque se a lei, como diz aqui, ó, vejo, porém, no 20 do capítulo 5, vejo, porém, a lei para que a ofensa abundasse, né? Veio, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí a pessoa coloca na mente, opa, então eu devo pecar para que a graça possa abundar. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como diz aqui, ó, né? Ó, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então não podemos viver nele. Temos que viver na sua graça, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, se nós fomos batizados, nós também morremos para aquilo que um dia nós servíamos, nós éramos servos. Nós estamos mortos para aquilo que um dia nós fomos servos. Servos do quê? Do pecado, né? Do pecado. Então, não posso permanecer no pecado para que a graça venha a ser abundante. Eu tenho que permanecer o quê? Na graça. Na graça, para que o Espírito Santo possa me aperfeiçoar. Essas são as riquezas que Deus quer para nós. Essas são as riquezas, irmãos. E por fim, a coroa da vida, a qual nada deste mundo pode comprar, nada. A pessoa pode ter rios de dinheiro, pode ter iates, pode ter o que for. Ela pode ser rica como for, milionária, bilionária, trilionária. O dinheiro dela não vai poder salvar ela. Se não dá nem a saúde dela, quanto mais a salvação que Jesus veio nos trazer. Porque muitos têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Não tem saúde. Né? Eu vejo alguns vídeos e realmente é verdade. Os irmãos devem ter visto também, de pessoas querendo a vida da outra. Acho que uma criança querendo a vida da outra porque ela era rica, né?
Colocaram mais ou menos assim, que o pai podia comprar um tênis bom, podia comprar o que ele queria. E aquela criança pobre queria a vida daquele. Até que um dia, o pai da criança rica foi e deu os pertences do filho para aquela criança pobre. Aí depois ela ficou sabendo por quê que ele tinha dado aquilo. Porque o meu filho, ele tinha uma doença. Mas a doença era o câncer que estava na vida daquela criança. E aquela criança faleceu. E a criança pobre ficou viva. Podia andar para lá e para cá. Quer dizer, era pobre, mas estava com saúde. E a criança rica, o dinheiro do pai que o pai tinha, não pôde salvar ela. Não pôde salvar ela. Quer dizer, esse dinheiro não pode dar salvação. As riquezas deste mundo não traz salvação, traz perdição. Perdição. Por isso que nós temos que usar como se dele não abusasse. Não podemos abusar, né? A palavra diz isso. Useis das coisas do mundo, mas não abusando, mas com entendimento, com discernimento, né, irmãos? Que Deus, ele nos deu entendimento, né? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 6, estamos já terminando. Olha só. Versículo 7. Versículo 6. Diz assim, ó: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Não importa onde você for, meu querido. Se você vai, não sei, Deus o sabe. Se o homem ele vai ou para o inferno ou para o céu, perdão, irmãos, é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, perdão. Agora que eu vi aqui. Perdão. A culpa não foi do óculos, não. Eu que não me atentei. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 6 em diante, ó. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar. Então, o homem, por onde ele for, o homem que ele for para o inferno, ele não vai levar sua riqueza. Se ele for para o céu, também não. Ele não vai poder levar sua riqueza para lugar nenhum. Vai ficar para quem? Para a família brigar. Vai ficar para os filhos se matar. Né? Porque hoje é assim. Hoje o pai nem se foi, a mãe nem se for, o filho vai lá e mata o pai ou a mãe para poder ficar com a herança. É assim ou não é? É assim, meu. Para ficar com a herança. Às vezes nem é muito. É 100 mil, 80 mil. Né? Nem é muito. Como se a vida não valesse nada. Como se a vida da pessoa fosse um lixo mesmo. Jesus derramou o seu sangue puro por cada alma, por cada vida. E as pessoas matam por causa dessas coisas, por causa do dinheiro, por causa das riquezas materiais, por causa de herança. Que riqueza vem daí? Só vem podridão, só vem coisa que não é do agrado do Pai. Só abismo. Um abismo chama outro abismo.
Aí aqui no 8 diz, ó, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha só, então não é somente aqueles que estão fora. Tem que vigiar, porque também pode acontecer com os que estão dentro, com os que estão no reino. Por essa cobiça, muitos se desviaram da fé, ou seja, se desviaram de Jesus, desviaram da palavra, desviaram do reino. E essa não é a riqueza que Jesus veio dar. Não é. Ah, que meu Deus é o Deus do ouro e da prata. É? O meu não é. Se a da pessoa é, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida. Toma posse da vida. Não é para você tomar posse da mansão. Não é para você tomar posse da chave, da mansão, do carro, do sei lá o que for. Toma posse da vida eterna. Você toma posse da vida eterna, irmãos. Para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Para terminar aqui em áudio, não entendi. É mesmo, glória a Jesus. Olha o 17 e o 18 aqui, ó, nesse mesmo capítulo, irmãos. Ó, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Olha só. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha só, irmão. Forte isso aqui, né? É forte, irmão. Porque a pessoa acha que ela é abençoada porque ela está por cima da carne seca, que nem diz o ditado. Ela tem o carro do melhor, ela pode comprar um carro como se comprasse uma bala, uma mansão como se comprasse um doce. Mas aqui fala o quê? Olha só, que não ponham, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza. Quer dizer, a riqueza deles são incertezas. Uma coisa incerta. Uma coisa incerta. Hoje ela pode ter, amanhã pode não ter mais nada. Mais nada. E Jesus, irmão, aquilo que ele nos deu, ninguém pode nos tomar. Aquilo que Jesus te deu, ninguém pode tomar da sua mão. Ninguém. Ninguém neste mundo, ninguém na face dessa terra, ninguém no universo pode tomar da sua mão o que Jesus te deu. Porque não é uma coisa incerta. As coisas que Jesus nos deu não é incerto. Ela é certa. Vamos acabar aqui em 2 Coríntios, capítulo 9.
2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 8 em diante. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, Deus, ele é poderoso, irmãos, para que possa superabundar a sua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que querem, daqueles que creem, daqueles que querem permanecer, olhando para Ele, andando, né, diante dEle. E nunca se esqueça, irmãos, aquilo que Jesus ele nos deu, ninguém pode tirar das nossas mãos. Não é uma coisa incerta, é uma coisa que permanece para sempre. Amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo continue abençoando com suas bênçãos espirituais sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, dos que não puderam vir, dos que nos assistiram pela live, em nome de Jesus. Que o amor de Deus possa envolver a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Temos oração?